Bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia, para não deixarmos as coisas apenas no conceito, mas fazer parte da nossa prática diária. E hoje, sendo dia de sábado, vamos à Bíblia. 168 é o clique de hoje e conhecer é o pecado? Porque eu já reparei que algumas, não muitas pessoas, mas algumas pessoas, elas acabam achando que estudar demais, e como diz que o conhecimento do homem é loucura perante o conhecimento de Deus, algumas pessoas acham que conhecer que é o pecado que aconteceu, por isso não se deve estudar e apenas confiar em Deus e deixar que Ele dirija a nossa vida. Então, acontece que essa ideia me deu um clique, ele me deu um ponto de partida para pensar sobre esse versículo. O versículo que é o Gênesis 22, versículo 22 do capítulo 3. Diz assim: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Assim, vamos lá. Como é dito, eu disse no clique 49, a palavra de Deus. Diferente do conhecer humano, é o conhecer de Deus. Assim como diferente da palavra de Deus, é a palavra do homem. Por quê? A palavra de Deus, quando ela diz, ela cria. A palavra do homem, quando ela diz, ela só comunica. Por exemplo, quando o homem diz, eu fiz tal coisa, ele precisa usar as mãos. Quando Deus diz, haja, aparece. Como no caso da luz e todo o resto da criação, como é mostrado em Gênesis, pela palavra de Deus é que se formou todas as coisas. Então, o conhecimento do homem e o conhecimento de Deus não é questão de melhor ou pior. O nosso conhecimento só vem por meio dele, porque ele nos permite conhecer. Mas o conhecer do homem e o conhecer de Deus é diferente. E se a gente for analisar bem, o grande problema foi que o homem passou a querer conhecer como Deus conhece. A partir do momento que Deus conhece o que é bem e conhece o que é mal, ele determina o que é bom e o que é mal. O problema é que o homem não quis viver nessa determinação de Deus. Repara, o homem não quis viver nessa determinação de Deus a partir do momento que Deus determinou. Come de todas as árvores, até da árvore da vida. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore não tinha problema nenhum, nada fisicamente naquela árvore. O grande problema foi, Deus disse, essa árvore é ruim, não come. Na hora que Deus diz, acontece, certo? O homem então foi lá e fez a escolha e comeu dela, fazendo o contrário do que Deus disse. A partir do momento então que ele come, ele desobedece a Deus, então ele está dizendo o seguinte: eu determino que ela é boa. O curioso é que o versículo diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Esse é o versículo 6 do capítulo 3. Diz o seguinte: vendo ela que era agradável, ou seja, os seus olhos se agradaram da fruta. Então ela determinou que era boa. Ela quis. É isso que está lá no capítulo de Tiago, no livro de Tiago, quando diz: não vos enganeis, que todo pecado, todo mal não vem de Deus, vem da nossa própria cobiça. Tiago está falando do pecado original, quando nós queremos tomar o lugar de Deus em determinar o que é bom e o que é ruim. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então, ao contrário de caminho é estar perdido. Ao contrário de verdade é a mentira e o contrário de vida é a morte. A partir do momento então que nós saímos de Deus, abandonamos o caminho, a verdade e a vida e nós nos perdemos na mentira e na morte. Então, não quer dizer que Deus é cruel em que Ele diz que nós não podemos ser seres autônomos. Somos seres autônomos. O problema é que nós passamos com o pecado, nós queremos dizer que nós somos melhores que Deus. A partir do momento em que uma atitude é ruim e nós a fazemos, estamos querendo dizer que ela é boa de ser feita. A partir do momento que uma escolha é ruim e nós a fazemos,
Estamos determinando que ela é boa de ser feita. Foi uma bênção Deus tirar a árvore do conhecimento, a árvore da vida, porque nós iríamos viver a vida inteira só sofrendo. Porque nós íamos viver com a consequência direta das escolhas erradas. O sofrimento ia reinar. Ia ser uma coisa pior ainda, a permanência no eterno sofrimento. A permanência num eterno sofrimento é algo pior do que o próprio inferno. Até o inferno tem fim. Bem, e repare bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim. Ou seja, nós queremos tomar o centro que é ocupado por Deus, aquilo que é a base e o tudo ao mesmo tempo. Então, o pecado não é pecado conhecer. É muito importante estudar. Tanto que Jesus é o Logos divino. Então, ele é a inteligência. E quanto mais inteligente nós ficamos, na verdade, mais nós nos aproximamos de Jesus. Esse é o clique 42. Vou deixar aqui para você no card. Face Insta eu deixo na descrição do vídeo. Gostou do clique? Curte, comenta e compartilha com uma pessoa que você pensa, ela vai gostar e ela está precisando dessa mensagem. Vamos encontrar as pessoas que gostam de estudar nesse Brasil afora. Muito obrigado e até o clique de amanhã.